Domingo será o Dia das Mães, um título de nobreza dado às mulheres. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias e as mudanças sociais, planejar tem sido uma estratégia. Mas como fazer um bom planejamento familiar? O que devemos levar em consideração quando a ideia é aumentar a família? Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto é o ginecologista Alberto Jorge Guimarães. Boa tarde, tudo bem, doutor Alberto? Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Bom, vamos começar perguntando exatamente isso, planejamento familiar, né? O que é preciso levar em consideração nessa hora? Olha, planejamento familiar já pressupõe um envolvimento de mais de um. Claro. Né? Então, já começa vendo a adequação, digamos, dessa dupla, no mínimo, né? Porque eventualmente já podia ter mais de um, né? Primeiro saber se o casamento está bem, né? Isso, como é que se essa dupla vai bem, se a coisa está bem, as arestas estão bem aparadas, né? É importante, nesse momento, avaliar a questão profissional, é importante que já tenham, essa coisa já esteja definida, né? É importante fazer contas, é importante ver onde estamos, onde queremos chegar em termos dos indivíduos, para pensar num terceiro, e nesse caso, constituir família. Então, e, doutor, como saber, então, se o casal está preparado para ter uma família? Eu acho que, inicialmente, com a conversa com as pessoas do ramo, especialmente quem está muito envolvido com a obstetra, é importante entender e perceber que a questão da família, especialmente a maternidade, né, quando a gente está na semana aí onde é o título, mas também é um grande desafio, né, como é que as coisas estão, entender que a chegada de um terceiro, de um filho, pressupõe um ato de amor, sim, mas um ato que tem que ser respaldado por muita responsabilidade. Então, as pessoas envolvidas no contexto de formação de uma nova família têm que entender e que está pronta para rever, muitas vezes, muitos hábitos, tem que rever o ritmo, né? Se já fez as baladas que deveria ter feito, se já passeou, já namorou bastante, já deu muito beijo na boca, já fez tudo isso, ótimo. Então, achou o parceiro, estão dispostos a essa nova empreitada, né, que é sempre desafiadora. Ela pressupõe mudanças e, no geral, com uma responsabilidade assim, né, muito grande junto disso. Porque quando você imagina uma criança, você fica imaginando ela pequenininha, gracinha, e não sei o quê, mas a gente não pensa na escola que ela vai ter que frequentar, que nível de escola ela vai poder frequentar para não sair do nível da família. Tem essas coisas, não tem? Tem essas coisas, mas eu iria até um pouco antes de chegar o pequeno, quer dizer, a própria gestação já vai ser um desafio para o casal, né? Quer dizer, a mulher, eu costumo dizer, mulher já é um bicho esquisito, elas ficam meio bravas. Agora, a mulher grávida, ela vem com uma outra carga, quer dizer, existe uma alteração hormonal extremamente importante, existe uma redefinição de papel importante, a questão de depois pensar no parto, que é um outro negócio. Então, são muitas questões envolvidas, a questão sexual na gestação, que muitas vezes isso muda e causa algumas estranhezas. Então, a gestação já é um desafio importante, né? E aí, pensando, chegou esse neném, né? Custa bem, né? É bem legal, é fofinho, é a cara do pai, com um pouco de sorte, ou melhorado, às vezes é melhor até, né? Então, mas ele requer muitos cuidados, muita atenção, um custo elevado e muita dedicação, muita doação. Na medida em que você tem um filho, a prioridade deixa de ser você, necessariamente, né? Você vai deixar de ir em muita festa, deixar de viajar, deixar de tal, em função da necessidade do filho. Acho que o primeiro choque é como chora, como faz xixi, como faz cocô, né? Não tem botão de desligar, isso também é outro aspecto importante, quer dizer, a percepção de por que esse choro, né? Quer dizer, está com fome, está com frio, simplesmente a fralda... Tudo é um susto nessa época. Você recebe esse pacote como se for uma encomenda e vai ter que lidar com ele. E pensar a família é pensar que o teu foco mudou. Não adianta olhar o neném chorar e querer levar para sua mãe. Não é mais a sua mãe que é você que é a mãe e o pai desse neném. E esse desafio é muito grande, causa muito desespero, muita angústia no primeiro momento, realmente. Então, na sua opinião, o planejamento é benéfico para o casal? É fundamental, eu diria, para o casal, né?
até para, num pro dado bebê, momento... Né? Sim, para o bebê, isso nem se fala. Mas, assim, para romper a ideia da fantasia de que simplesmente, meu filho, fui eu quem fiz, né? Não, é um filho que ele tem demanda, né? E a gente tem que assumir essa demanda, não pode simplesmente dizer que não tem nada a ver com isso ou que foi só uma ficada, né? Uma brincadeira e gerou um neném. Claro. Agora, a mulher conseguiu engravidar, parte do planejamento está encaminhado, né? Agora, quais os próximos passos, né, que devem fazer parte dessa fase da vida da mulher? Eu acho que quem resolveu engravidar começa um pouquinho antes mesmo, viu, Leão? É interessante, por exemplo, em termos de preparo, em termos de saúde, que comece a fazer uso de algumas substâncias, especialmente do ácido fólico, antes de engravidar, para que você, com isso, tenha menos risco de algumas alterações comuns. Então, o ácido fólico é uma das coisas que o mundo inteiro está indicado usar. É essencial para a formação, né, do bebê. Ele é muito importante para diminuir risco de malformação, especialmente do sistema nervoso central, da coluna e a questão de anencefalia, por exemplo, você acaba diminuindo esses riscos. Então, você já começou usando o ácido fólico. Digamos, atrasou a menstruação, a suspeita realmente é que esteja grávida. Quer dizer, checou um baby à vista, então aí tem uma série de exames a ser feitos. Tem cuidados, né? Medicamentos que não podem ser tomados. Ou de preferência usar nada de medicamentos, digamos, até a 12ª, 13ª semanas. E tem gente que fala assim, né? Tudo isso é frescura, porque tem gente que tem o filho na rua e o bebê é saudável, é criado e não sei o quê. Agora inventaram tanta coisa que parece que inventam problema para vender saúde, né? Não é verdade? Não é verdade. Por exemplo, eu até compartilho com vocês uma situação. Eu não gostava de prescrever vitaminas, por exemplo. Assim que eu me formei, eu achava que vitamina era alguma coisa que a indústria preparou para vender, simplesmente. Certo. Então, no meu mestrado, me coube um trabalho na parte de nutrição, parece encomendado por alguém, onde fica muito claro, por exemplo, a necessidade de cálcio, magnésio, zinco, uma série de elementos para a formação do neném. Essa necessidade da 20ª semana em diante, ela é premente, ela é grande. E mesmo que a pessoa se alimente adequadamente, ainda fica faltando um pouco. Então, a ideia, por exemplo, de suplementação da 20ª semana em diante, não é só para vender remédio, é pensando na saúde. Então, claro, nós temos que ter o critério de não embarcar, sair comprando tudo que se diz que é bom para a gestação, mas esses cuidados realmente são muito importantes. A orientação médica. Você vai lá, toma ácido fólico, toma posse dessa notícia, né, para o casal, por exemplo. Por isso que é importante, inclusive, a mulher saber que está grávida logo, para não fazer uso de nenhum medicamento que possa também prejudicar a gravidez do bebê. É muito importante. Assim, o risco de má formação por conta de drogas, de medicamento e tal, ele é no primeiro momento. Em torno de 8 até 11, 12 semanas, de 6 a 10 semanas, quer dizer, 1 mês e meio, numa fase bem inicial, que muita gente nem tem notícia ainda que está grávida, né? E que deveria, de verdade, evitar praticamente tudo que fosse químico, essa coisa nessa linha. Perfeito. Né? Agora, os exames e as consultas devem fazer parte desse planejamento, sim, claro, né? Sim. É importante a presença do marido junto nessa hora? Olha, evidentemente, nós estamos num momento onde um trabalha num lado, outro trabalha no outro, tem que manter o emprego e tudo mais, isso tem que ser pensado. Agora, a participação do marido no pré-natal, por exemplo, ele percebendo as dificuldades que essa mulher tem, e aí eu devo fazer uma defesa delas, não é frescura, realmente o organismo muda, sofre uma série de modificações, por exemplo, da parte hormonal, que interfere em vários sistemas, intestino, na questão de amamentação, de alimentação, quer dizer, perde-se o interesse em uma série de coisas, não tolera, vomita, né? A questão de sono no início, vontade de algumas coisas e completamente aversão a outras. Quer dizer, mudanças, às vezes até de coisas que no planejamento tinha sido cogitado, ela havia até assumido determinados compromissos ou postura, de repente, numa fase inicial da gestação, aquilo desmonta
E daí é importante o parceiro No início estar... dá um sono, por exemplo? Dá um sono enorme. Eu digo, ela quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostada. Quer dizer, tem uma porção de providência e a ser muitas vezes tomada. uma mulher que era extremamente ativa. E isso é pior, porque ela não estava contando com aquilo. Ela fala, poxa, mas disseram que gravidez não é doença, eu estou imprestável. Quer dizer, e muitas vezes é a natureza falando, escuta, segura o facho um pouquinho, porque agora você tem um outro que precisa de um mínimo de... E, doutor, isso que o Leão perguntou, né, se é importante a presença do marido na consulta, o senhor disse que os dois trabalham, às vezes fica complicado, mas às vezes só de contar o dia, o que aconteceu, o que a mulher está sentindo, isso já é inserir o marido. Sim. Porque às vezes a pessoa também está ali do lado, o marido, vamos defender aqui os homens também, eles nem sabem do que está se passando, não é? A mulher não fala nada, não é adivinho. Eu felizmente, hoje, eu tenho conseguido fazer uma assistência para um grupo que por vezes chamam das mulheres meio malucas e loucas, pelo fato de elas quererem ganhar o neném delas, por exemplo. Não simplesmente terciarizar, né? Quer dizer, engravidou, entrega para o médico, ele vai lá, tira o neném, né? Não, ela quer vivenciar a gestação, as modificações do corpo, o momento que a perna incha, que não tem posição para dormir, que não consegue pegar uma coisa num determinado lugar e tal. Esse marido, ele está vindo junto, ele está compartilhando, ele entra, como ele percebe a mudança e como isso vai acontecendo, ele no mínimo vai respeitando aquela limitação e se pondo de maneira a no mínimo contribuir um pouquinho, mesmo que seja para buscar água. Ele fala, ele vai todo contente, que é o máximo que ele pode fazer naquele contexto, que é pegar água para ela. E pô, é importante o marido estar junto disso, para ela não ter que explicar muito para ele. Eu fiquei pensando aqui, agora tem umas modernidades, né? Se marca a hora para nascer, o dia de nascer. Isso traz algum prejuízo para a grávida? Eu acho que traz todo o prejuízo para a grávida. Na verdade, se a gente pensar família, pensar nesse novo núcleo, pensar que tem um filho que precisa de afeto, que precisa de proteção, que vai devolver afeto, que vai... a gestação, ela precisa sair dessa situação de meramente tabela, programado, data de entrega, né? Por exemplo, a data do parto, ela precisa ser a data que o neném queira nascer. Que o neném está maduro, ele produz uma série de substâncias, tal, que vai interagir com a mãe, e, enfim, que vai desencadear o trabalho de parto. E olha, só de nós aguentarmos, nós que eu digo, é a mãe aguentar, o pai, a família, o médico, todo mundo, que aconteça o desencadear espontâneo do trabalho de parto, só isso já vai permitir a liberação de um hormônio que chama ocitocina, que vai ser super importante para a questão de produção do leite, de produzir leite por mais tempo, de permitir a questão afetiva, de estar muito relacionado com a questão de desenvolvimento do afeto, do vínculo. Então, só de entrar em trabalho de parto, nós permitimos que desencadeie uma série de aspectos que vai ser super importante para esse neném lá na frente. Agora, e afora isso, evita uma coisa que é as tais iatrogenias, que são os malefícios ou as complicações decorrentes de um atendimento médico. Pode até estar o colega, o médico, imaginando que está tudo bem, não tem má fé, mas tirou o neném porque achava que estava maduro. Um neném que não tinha dado nenhum sinal que queria nascer. Eu costumo dizer, você está dormindo, de repente alguém chuta a porta, te arranca, não sabe se está de vestido, de cueca ou como está, e te tira sem ter dado o mínimo de aviso. Quer dizer, o neném não tem o tempo da adaptação do próprio trabalho de parto, de atravessar o canal, de diminuir as secreções que tem no pulmão. Quer dizer, a mulher perde a chance de ela resgatar a ideia ela pode ganhar o neném dela, ela pode parir, ela pode dar conta. Então o senhor é contra a cesárea? Eu não sou contra a cesárea, eu sou contra a ideia de se eletivar todos os partos. Simplesmente está grávida, que dia vai nascer? Tal dia, então marca e já vou tirar o neném. Eu acho que não pode tirar da mulher a possibilidade de ela parir, de que ela fala, eu sou a mãe. Porque na prática, a mulher que entra em trabalho, que ela consegue com o resultado de um pré-natal, né, do suporte do marido, da família, enfim, ela entra em trabalho e ela ganha o neném, quer dizer, esse parir, dar à luz, ele tem uma força extremamente grande. Esse neném que chega desta maneira, eu costumo dizer, a mulher pega esse neném, ela faz assim, é meu, eu pariu. Então, esse neném, ele vai ter muito mais apoio no sentido de defesa, a mulher provavelmente ela vai conseguir amamentar, vai proteger, vai desdobrar, vai perder a noite de sono mesmo, vai tal, mas ela virou mãe. E aquilo realmente é um neném, não simplesmente
marcou, deitou, tirou, seu neném, a babá já vai pegar, aí alguém vai levar para a escola, alguém tal. Quer dizer, há que se engravidar, crescer barriga, parir e permitir vivenciar a questão dos vínculos, dos afetos, dos choros. O parto de cócoras é recomendável? O parto de cócoras é uma maneira de nascer, via baixa, digamos, do parto normal. Ele tem uma vantagem grande por conta da própria posição. O de cócoras, a gravidade já tende a jogar para baixo, né? Então, assim, a força natural da gravidade tende a jogar para baixo. O fato de ficar de cócoras amplia um pouco o canal de parto, né? Quer dizer, a bacia ele aumenta um pouquinho o diâmetro, e naquele momento do nascimento, quer dizer, tem uma cabeça que está batendo em ossos que precisa achar um caminho, meio centímetro é um túnel enorme, quer dizer, é o ponto que falta para ele escorregar. Claro. Quer dizer, esse parto de cócoras, o fato de o útero não estar, por exemplo, na posição convencional, que é a mulher deitada, com a perna assim, quer dizer, essa posição, o útero fica em cima de alguns vasos, a aorta, a veia cava, que é quem leva oxigênio para o útero, que vai dar oxigênio para o neném. Essa posição, muito tempo, muitas vezes dificulta um pouco essa chegada de oxigênio no útero que vai para o neném. Então, só o fato de estar de cócoras, você não tem essa compressão dos vasos, então vai chegar mais oxigênio para o neném, é uma posição mais anatômica no sentido, é o caminho de saída fica mais claro, e é uma posição que, por exemplo, diminui muito a necessidade da tal da episiotomia, né, daquele corte que é feito na hora do nascimento, que eu não tenho feito já há um tempo, mas continua sendo ensinada nas escolas e tal. Então, cócoras você tem muito menos alterações, digamos assim, nesse sentido. É óbvio que nós vamos ter na outra ponta, digamos, o que vai dizer que num parto de cócoras vai lacerar, vai estragar, nunca mais vai ser a mesma e tal. Isso daria uma boa discussão, mas a cesárea, por outro lado, por si só não evita que a mulher um dia tenha incontinência urinária e coisas do gênero. Que agora virou moda. Agora, quando não há o planejamento, doutor, nada foi planejado, foi tudo uma surpresa, eles aqui, como é que pode fazer a partir daí? Eu costumo dizer o seguinte, a gestação ela pode ser planejada, que é tal, e ela pode ser, digamos, o neném chegar sem te avisar. Né? Eu digo 1-0 para o neném. Quando o casal chegar, não estava programando, engravidou. Ótimo, 1-0 para o neném, então já não dá para discutir mais, como seria e tal. Você está grávida. Então vamos encarar esse aspecto. E aí o que não era uma gravidez planejada, a gente tenta fazer uma abordagem para que ela seja desejada, uma vez dito que está por aí. Então vamos assumir que tem baby, né? E a partir dali fazer todas as medidas que precisam serem feitas para que o neném venha de novo e ganhe ao longo do pré-natal realmente o compromisso e o afeto, digamos, de pai e de mãe. E que lá no final do 9º mês ela possa ser vista como uma criança que acabou de nascer, como uma outra planejada. Que, digamos, do nascimento de imediato, a gente não já separe essas duas e vá fazer parte de um grupo diferente. Né? E aí até aproveito para, já que estamos falando de planejamento, a não planejada ou da necessidade do nascimento do neném de cara, quer dizer, o neném não precisa que o berço seja o mais bonito, de madeira X ou assado, mas que esteja um neném que seja amparado, né? Quer dizer, que a mulher, que o pai, que no mínimo receba com afeto essa criança, com amor, né? Com comprometimento e dizendo, nós vamos fazer o máximo que nós podemos fazer por esse neném. Porque aí, acho que talvez uma das pessoas mais importantes do mundo não nasceu numa grande maternidade, né? Não teve foi um nascimento de uma maneira mais simples possível. Então, esse neném não planejado, ele também merece esse aconchego, esse acolhimento, como se o for. Até porque não dependeu dele de saída, né? Verdade. Eu vejo assim. E doutor, e quando há o parto também, hoje se usa bastante da anestesia, né? Qual a sua posição sobre isso? Olha, a anestesia, ela bem indicada ou indicada no momento adequado, ela pode ajudar, né? Hoje a gente tem as mulheres bem esclarecidas, né? E aí o pessoal chama de bicho grilo, não sei o quê, que querem engravidar, passar pelo processo da gravidez e querem ganhar, e elas usam o nome. Doutor, eu quero um parto natural. E eu digo, bom, eu não sei parir, é você quem vai, você quer, nós vamos investir nessa ideia. Agora, muitas vezes, no decorrer do trabalho de parto, a questão de dor, que é relativa a algumas
têm isso de uma maneira mais intensa e pedem ajuda, e outras não. Quer dizer, para quem pedir ajuda, eu acho que é bem-vinda a analgesia, né? Quer dizer, só que é usado numa dose mais baixa, é importante que ela continue participando do trabalho de parto e tal. Não a anestesia onde usa e morre da cintura para baixo. Não, ela melhora o desconforto da dor e ela consegue continuar trabalhando para ganhar o neném e ela é quem vai ganhar. Deixa eu só fazer um complemento de uma coisa da cesárea. Quer dizer, eu sou a favor de cesárea quando bem indicada, quando tem que ser. Aí que bom que inventou para a mãe e para o neném. Muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado, senhor é claríssimo. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? São tantas dúvidas, né? Se pudesse, a gente passava a tarde aqui perguntando, né? E o bacana também é que cada mãe é de um jeito, cada parto é de uma maneira. E que sejam todos muito bem-vindos, então, todas essas crianças. Aliás, também sejam bem-vindos os cariocas. A partir deste momento, Notícias, o Rio de Janeiro, chegando à nossa audiência, ao nosso programa Notícias e Mais. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso programa. Até já.